Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, mais uma semaninha de aula, né? Vamos lá, né, para a gente continuar esse nosso processo de aprendizagem aí, estudo sobre um pouquinho sobre geometria plana, né? Especificamente sobre áreas, tá? E hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre área de figuras geométricas planas, especificamente falando do trapézio, tá bom? E do círculo. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, vamos pensar no trapézio. Entender o que é um trapézio e a partir daí chegar a uma conclusão de como definir ou como limitar uma área dessa figura geométrica, beleza? Primeiro, aqui nós temos três figuras, tá? Três sequências de figura, porém nós dividimos em duas figuras separadas. Nós temos a figura um, tá? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Nós temos a figura um, seria essa figura aqui em vermelho. E nós temos a figura 2, que seria uma figura em vermelho com essa em branco, tá bom? Primeiro, o que é um trapézio, tá, pessoal? Um trapézio é uma figura geométrica. Ela lembra bastante o paralelograma. A diferença do trapézio e paralelograma é o quê? São as duas retas, ou seja, as suas duas laterais. Porque lá no paralelogramo, as duas laterais aqui, elas são o quê? Elas são paralelas. Aqui não, aqui elas já não são paralelas. Se você continuar o desenho, elas vão se encontrar de forma perpendicular, tá? De forma, elas vão se encontrar, beleza? Então, pessoal, o que que eu fiz aqui para vocês tentarem, para a gente tentar entender um pouquinho sobre como chegar nessa área? Nós pegamos o trapézio, que é essa figura um, e pegamos exatamente outra figura igual esse primeiro trapézio. Aí encaixamos aqui, pegamos essa figura e viemos com ela, ó, para encaixar com a segunda figura. Então, na verdade, simplesmente, porém, ó, eu fiz uma inversão de lados, tá? O que era a base aqui da figura um, aqui ela virou o quê? Virou a parte superior. O que era a parte superior ficou com a parte inferior. E se pegarmos aqui agora essa figura 2, tá? Se pegarmos essa figura 2, forma exatamente o quê? Um paralelogramo. E para determinar a área de um paralelogramo, eu sei que é o quê? Base, não é isso? Base vezes altura. E se eu pegar essa figura 2 aqui, ó, tá? Daí eu calcular a área da figura um seria exatamente fazer o quê? Pegar a área da figura 2 e dividir por 2. Se eu tenho essa área aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu vou fazer a base vezes a altura. Só que a base aqui vai ser quem? B somado com Bzinho, tá? Então, a área da figura 2 seria o quê? B mais B seria o B mais o Bzinho vezes a altura. Seria como se fosse a área do paralelogramo, certo? Ou seja, então aqui, ó, eu faria o quê? A soma das bases, multiplicando a sua altura. Então, nada mais, nada menos do que a área da figura um, que é um trapézio, seria o quê? Base maior, que nós chamamos de base maior, que seria o Bzão, mais o Bzinho vezes a altura, porém dividido por 2. Então, resumindo isso tudo, para a gente calcular a área de um trapézio, eu faço o quê? Eu vou pegar a base maior, somar com a sua base menor, multiplicar pela altura desse trapézio, tá? E dividir tudo por 2. Então, isso aqui basicamente seria para a gente encontrar a área de um trapézio. Primeiro, vamos lá para o círculo. Primeiro, o que é um círculo? É uma região circular, não é isso? É uma região circular, onde o que importa para você determinar a área de um círculo é você conhecer quem? Exatamente, ou seja, basicamente o raio. O que é o raio? É no momento que você tem o centro desse círculo e seria o que? A distância até uma das extremidades. Essa extremidade aqui, pessoal, do círculo, nós chamamos de quê? De circunferência. Então, essa medida R é a mesma coisa. Se eu pegar isso aqui, ó, que também vai medir R do centro até essa extremidade
R. Então, ou seja, então qualquer ponto que você pegar partindo do centro para a extremidade, vai ser o quê? Vai ser sua medida R. E para a gente encontrar, ou seja, para a gente determinar a área dessa circunferência, basicamente também, pessoal, a gente sempre trabalha com quem? Com π. Então, essa figura aqui, ó, tá? Essa figura aqui, ó, nós chamamos de π. E esse π nós vamos considerar um valor aproximado de 3,14. Na verdade, o π ele é um número irracional, ou seja, ele é um número infinito, tá bom, pessoal? Então a gente vai considerar com valor aproximado de 3,14. Então nós vamos trabalhar com esse valor próximo, beleza? A área de um círculo é dada pelo seguinte: π vezes r ao quadrado. Então, se o π nós vamos trabalhar com 3,14, certo? Ou exatamente a gente pode deixar, quando for resolver o exercício, pode deixar o π lá quietinho, tá? A gente substitui somente valores de quem? Do raio. Então, a área de um círculo vai ser π vezes o raio ao quadrado. Não é o raio vezes 2, é o raio ao quadrado. É o quê? Ele vezes ele mesmo, certo? Vamos lá. Primeiro exemplo. A base maior de uma figura qualquer, tá? Mede 12 metros e a base menor mede 8 metros. Sabendo que esse trapézio tem uma altura que mede 2 metros, qual é a área desse trapézio? Primeiro, eu sei que para eu calcular, tá? Para eu calcular a área de um trapézio, basta fazer o quê? Pegar a sua base maior, que é o Bzão, somar com a sua base menor, que é o Bzinho, vezes a altura e depois dividir por 2. Olha só, eu tenho duas bases, ó, 12 e 8. Então, eu substituo esse 12 e esse 8 onde? Na fórmula. Ó, no lugar do Bzão aqui, eu vou substituir por 12. E no lugar do Bzinho, eu coloco quem? O 8. E no lugar do H, vou substituir por 2. Simplesmente, ó, fiz a substituição. Então, vai ficar 12 mais 8 vezes 2, tudo dividido por 2. Então, pessoal, eu tenho que sempre lembrar aqui, ó, de somar esse 12 mais 8, para depois multiplicar por 2. Então, vai por 2. Então, vai ficar 12 mais 8, 20. Então, vai ser 20 vezes 2 dividido por 2. Primeiro multiplico. 20 vezes 2, 40. Então, vai ser o quê? 40 dividido por 2. Quanto que é 40 dividido por 2? 20. Então, a área desse trapézio vai ser o quê? 20 metros quadrados. Se você quiser desenhar o trapézio aqui, ó, tá? Vou tentar desenhar aqui um pouquinho. Não vai ficar tão perfeito, né? Por causa do mouse, tá? Então, seria isso aqui, ó. Aqui mede 12 metros, que é essa base maior. A base menor mede 8 metros. E a sua altura, que seria o quê? Seria uma base até a outra. Essa medida seria 2 metros. Então, a base seria o quê? A gente calcular essa área. 12 somado com 8 vezes 2. Isso tudo dividido por 2. Vamos lá, exemplo 2. Determine a área de um círculo que tem 4 metros de raio. Ah, professor, agora ficou fácil. Então, vamos lá. Primeiro, eu sei que para eu calcular, tá, a área de um círculo, basta fazer o quê? Substituir o raio. Eu sei que a área do círculo é o quê? Π vezes R ao quadrado. Eu peguei o 4 metros aqui, ó, aqui meu raio, substituí no lugar do R. Então vai ser S é igual a π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Então, ó, 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4. 4 vezes 4, DZ6. Pessoal, não é 4 vezes 2, é 4 vezes 4, porque é 4 elevado ao quadrado, tá? É um expoente, é uma potência, tá bom? Resumindo, então vai ser o quê? Para eu deixar uma coisa mais organizada, eu pego o número, coloco na frente do π, então a área
esse círculo vai ser 16 pi metros ao quadrado, porque nós sabemos, quando a gente trabalha em área, a gente tem que colocar a unidade ao quadrado. Se eu quiser um valor numérico mais detalhado, eu faço o quê? No lugar do pi, eu substituo por 3,14. Aí multiplico 16 vezes 3,14, aí eu acho o valor aproximado. Beleza, pessoal? Agora eu deixei para vocês aí 4 exercícios, tá bom? Para vocês resolverem e entregar para mim até no final da semana. Tudo de bom para vocês, bons estudos